filha dos elementos, minha homenagem ao elemento feminino, à mulher. Sua anca ondulante volvia turbulência, gravitava perímetros, sumia vórtices, mareava dunas e tangia redondos a eretos. Uivo de ventos, tensor de vulcão, arrasto de tsunami, diâmetro oficiante de um entremãos, amplexo irmanizante de margens amazónicas, matriz do não comutável, incontido diverso do inexato, a entrega de um parir suplicante de vida, teu ventre é o princípio dos princípios. Hoje temos como convidado Ibn Viterbo Beireles, um autor pacense, reconhecido pelos poemas que vai escrevendo. Muito obrigado pela sua presença neste programa. A primeira questão que lhe coloco é como é que surgiu este gosto pela escrita, principalmente pelo poema? Pelo poema. Boa tarde ou boa noite, conforme estiverem a ouvir. É muito gosto estar aqui no emissor e estar a dialogar e a conversar com o amigo estimado José Santos, que conheço há tantos anos. É difícil responder essa pergunta. Em pequenito, 7, 8 anos, 9, fazia uns versos a rimar de brincadeira. Mas, no fundo, sempre dizia para mim mesmo que a última coisa na vida que queria ser era escritor, muito menos poeta. A ideia que tinha dos poetas, e que era genérica, morriam tísicos, tesos e abandonados de mulheres. A ideia minha e genérica do povo português. O que não acontece muito nos outros países, em que o artista, o criativo, é respeitado, como seja no Brasil, em Espanha, França, Itália. Aqui temos esse peso, essa imagem pesada. Quando saí da tropa, com 27 anos, estive na aviação, ou 26, dei comigo a escrever sobre um tema que tinha a ver com o yoga. Um últimos livros que eu tinha lido, que havia pouquinhos livros sobre esse tema na Europa, que era do Tantra Yoga, do erótico sagrado indiano. E dos 2 livros que eu tinha lido, nunca pensei que me fossem marcar tanto, e dei comigo a fazer género poema prosopoético, inspirado no que eu tinha lido do erótico sagrado, que era uma coisa nova na Europa, de certo modo, e tive esse atrevimento de fazer uma exercitação prosopoética nesse ramo, muito difícil para o Ocidente, a delicadeza oriental nessas coisas é muito sútil, mas achei que devia divulgar um pouquinho do que eu tinha apreendido através de um livro. Ainda ser um livro chamado Momentos Tântricos, que é uma escrita mais simplificada possível, porque o tema era difícil, digamos, com linguagem mais possível da 4ª classe, digamos assim. E para o meu espanto foi um livro, 1000 exemplares, digamos, em poesia, que vendi muito facilmente, quase tudo na cidade, 70% ou mais na cidade do Porto. E pronto, acabei de ficar com esse estigma de poeta, que não gostava nada, não queria nada ser um poeta, pelo menos aqui no Ocidente, e muito menos em Portugal. E fiquei com esse estigma. Em 2004 editei, entretanto, entre 75, os meus estamos que é 70 e 1975, fui fazendo uns posters, de vez em quando editava uns posters com textos meus, e em 2004 então escrevi um livro que não esteve à venda a público, foi estritamente para os amigos, Oiro de Cima, e que foi a base agora para este livro, os poemas do Quinto Império. Aliás, alguns poemas estão no outro livro,
como circulou só entre amigos, eu tomei a liberdade de transbordar alguns para este livro. A história do Quinto Império, escolher este título, foi um bocadinho desgastante, porque eu não queria pôr um título tão atrevido, mas acordava de manhã sempre poemas do Quinto Império, poemas do Quinto Império. Eu lutei para não usar este nome, mais pretencioso do que isto, só se for Lusíadas 2, um título mais pretencioso, mas pronto, eu quase diria, se há forças exteriores a nós, foi uma força exterior a mim que me obrigou a pôr isso. E os espectadores, se calhar, vão compreender. Tenho aqui 2 textos selecionados para confirmar, dar alguma razão de ser a este título tão pretencioso. Quais são as inspirações para os seus trabalhos? A minha grande inspiração, que é de 2004, O Oiro de Cima, que é neste livro, foi mais uma luta inspirada na sabedoria do pouquinho que eu fui lendo durante a minha vida, de povos perdidos pelo mundo, povos que estão isolados ou quase isolados, e que eu desde criança tinha uma paixão muito grande por esses povos, fosse em África, fosse na América Latina, na América Central, fosse no meio do Pacífico, no meio do Índico. Sempre achei que havia ali verdadeiros tesouros. E como já me tinha apercebido, desde criança, que estávamos a entrar numa sociedade consumista, que me levava muitas vezes a perguntar, consumista e poluitiva e poluída, e que me levava muitas vezes a perguntar, será que a cultura está isenta de poluição? Não está tão poluída como está o ar está o solo, o subsolo, os lençóis freáticos, a alimentação. E reparei que no Ocidente ninguém punha esta questão. A cultura é algo, é a menina virgem e não está poluída. Eu acho que se calhar a cultura é o ramo de atividade do ser humano presente mais poluído que qualquer outra coisa. Esta é a minha maneira de ver desde criança. E começou bem pequenino. Quando começou-se a usar adubos e das batatas, no milho, e as mulheres quando iam à missa e depois na vinda comentavam, passavam junto um batatal, um milheiral muito verde, muito pujante, e diziam, ai que milho bonito, fulana é que tem aqui o milho, fulana é que tem aqui umas batatas bonitas. E eu percebi que era tudo à força de adubo. Portanto, este bonito era coincidente com a tendência para supervalorizarmos a estética, que é um fato. E quando há uma supervalorização da estética com diminuição da ética, quase sempre isto tem a ver com os fins civilizacionais. E depois também aconteceu um fenómeno engraçado, fui para a primeira classe, isto é, eu já tinha essa percepção antes de ir para a escola. Fui para a primeira classe e eu passei da primeira classe, ali na escola de Porto Carreiro, em São Brás e Carvalho, foi a Santo Tirso, onde é agora, ali parámos onde é o tribunal. E diz a professora, antes de sairmos da caminhonete, estão a ver meninos, na estrada que dá para a trofa, tinha 2 fábricas, uma mais acima, outra mais abaixo. E diz a professora, está a ver meninos, esta aqui está a deitar pouco fumo, está a trabalhar pouco. Olha para o canudo da outra de baixo, como sai muito fumo e muito negro, olha, aquela é que está a trabalhar bem. Eu pensei com os meus botões, digo assim, isto é uma sociedade totalmente pervertida e louca. Isto, apreender valores desta sociedade vai-me ser muito difícil. De maneira que, comecei a ler, depois de ir para a primária, uma das coisas que eu gostava muito de ler eram as revistas das missões. Havia lá várias revistas das missões, em que eu tinha facilidade de acesso a usos e costumes e maneiras de ser
e de viver de povos remotos, por onde andavam os seus missionários. América Central, América Latina, África Ocidental, África Oriental, Norte da África, mais na parte a sul do Sahel, do deserto de Saara, as ilhas do Pacífico, as ilhas do Índico, e comecei a perceber que ali havia pormenores muito interessantes. Primeiro, dava-me o prazer de não ver cimento por todo lado, já era lá o primeiro impacto. Segundo, apercebi em Preços e Costumes que havia o hábito do Conselho de Velhas, do Conselho de Velhos, que tinham a palavra das coisas importantes de decisão da aldeia ou da comunidade. E depois também consegui perceber que havia prazer de respeitar, neste caso, os velhos e a autoridade eleita pela comunidade escolhida, e tradicionalmente a condição de velho permitia isso. Pronto, fui descobrindo outros valores. Nos documentários, que é da África, mas mais até do Amazonas, da América Central, nas comunidades de índios, nunca se via crianças a resmungar uns com os outros, a resmungar com os pais, pais a resmungar com os índios. E tive outro dia a confirmação, ler uma entrevista de um dos Vilas Boas, fundadores da reserva de Xinguete no Brasil. Eu não quero só dois, mas os vistos já morreram dois, há um terceiro. E essa entrevista era dada com esse terceiro. E que ele dizia, em 40 e tal anos de vivência com os índios, estou profundamente lá no interior do Brasil, nunca vi crianças a rezingar com os pais, a berrar com os pais, pais a berrar com as crianças. Tudo se passa tacitamente e o silêncio entre eles é falante, e um falante educativo, naturalmente educativo. Portanto, ganhei essa consciência e, sobretudo, neste livro agora há 2 anos, achei que tinha que falar dessa discrepância entre a sociedade que vivemos e as sociedades perdidas, que estão-se a perder, esses valores estão-se a perder por esse mundo fora, onde temos muito que aprender. Só dou um fator, o prazer do respeito. Hoje em dia falamos que não há respeito na sociedade, as crianças não respeitam nada, tem conteúdos da internet e das Playstations e na televisão, conteúdos de agressão primária, virulenta. Os pais sentem-se perfeitamente esvaziados para lutar contra isto. Penso que uma solução era termos a coragem de ir buscar a povos que estão perdidos pelo mundo e ir lá buscar coisas que temos muito que aprender para a nossa sociedade. E hoje escolhi para ilustrar isso aqui 2 textos. Um é ao África, é o primeiro que eu vou ler, estão aqui, fazem parte do livro. Eu fiz uma ediçãozinha em póster, póster desdobrável pequenino, e a minha homenagem à África, a minha homenagem pela luta dos valores africanos, porque infelizmente eu digo que os brancos já não são brancos, são branquelos, e os africanos estão a deixar de ser pretos para começarem a ser caiados. Estou a imitar o branco em tudo, sobretudo no aspecto mais negativo. Felizmente, vêm fazer estudos e alguns mantêm respeito pelas tradições. Mas os poderes locais políticos estão a destruir todos os valores tradicionais da África. Ó África, quando eles compreenderem que és coração, entenderão o alento vasto de tua anca, sentirão a dádiva gêmea de teus seios, levarão à alma o marfim do teu sorriso. Se aquietarão no pouso longo de teu olhar,
navegarão o mar ondulante de tuas coxas, condoer-se-ão do excesso dos deuses beijando teus pés. Voarão no iracel de teus cânticos fúnebres, ouvirão o folhear palavra de mais velho. Saberão que és a mãe do provérbio, sacralizarão teu útero da humanidade e cuidarão que em ti não nasceram Sócrates, Platões ou Aristóteles, Budas, Krishnas, Confúcios, Cristos ou Maomés, porque tu és a mãe das mães de todos eles. E porque para crer nunca precisaste de Vedas, Bíblias ou Alcorões, prostrar-se-ão a teu altar, porque tu és coração. Já faltam as palmas, não é? Do público. Eu vou aproveitar este momento para lhe dar outra questão relacionada com a África lusófona. É um sentimento muito forte quando o autor aborda a questão africana. Tem um sucesso considerável nos países lusófonos em África, tem inclusive trabalhos escritos em crioulo. Como é que deu esta entrada nesses países africanos, com uma cultura já um bocadinho a fugir? Eu só posso falar de Cabo Verde, onde estive, a primeira vez 20 e tal dias, e a segunda vez quase 2 meses, onde fui a alguns liceus, contactei professores do liceu, contactei algumas entidades, e a parte artística, contactei 2 músicos no Mindelo, na altura vivos, que me deixam muita saudade, grandes amigos, Manel de Novas e Luís Moraes. Ambos eles se apaixonaram por textos meus e musicaram textos meus. Infelizmente Luís Moraes morreu, já tinham pronto, estava a escrever a letra, foi ser operado para os Estados Unidos. Ele ainda me telefonou antes a dizer que ia levar as pautas com ele para distribuir pelos instrumentos. Tinha pronto um texto chamado Nininha. O Manel de Novas também musicou 2 textos, mas infelizmente depois também faleceu. Qualquer deles, eu pus como condição sine qua non serem cantados pela Cesária Évora, em princípio, pelo menos 2 de cada um, dos autores, do Manel Novas e do Luís Moraes. E as pessoas que nessa altura tiveram acesso aos meus textos, sei que gostaram muito. O Manel de Novas havia um texto que é Granzinhos, dizia ele para mim: ó Sr. Meireles, este texto é que devia ser o hino de Cabo Verde. E eu reí-me e disse: olha, não diga isso a ninguém, senão crio aqui inimigos intelectuais em Cabo Verde. E pronto, só posso falar um pouco da percussão a nível de Cabo Verde. Tenho contactado uma outra pessoa esporádica da Guiné, de São Tomé, de Angola, Moçambique, mas é tudo situações avulso e, portanto, ainda não tive hipótese de penetração nesses espaços. Já tentei contactar algumas embaixadas, consulados, mas, dada a situação atual desses países, percebo que não seja fácil darem atenção a um autor que é estrangeiro, escrevendo sobre coisas de lá, neste caso Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé, Timor, sem nunca lá ter ido. E depois da Açucaricato, de eu ter quase que jurar que nunca lá fui, que as pessoas não acreditam, que é impossível eu escrever sem nunca lá ter estado, sobre esses países. Dá-me muito trabalho depois confirmar que nunca lá fui. Pronto, mas depois os outros países tenho tido muita dificuldade de contato com entidades que se interessem pelos meus trabalhos. Tenho tido muita, também todo o feito será meu, não abordar as pessoas certas. Também haverá pessoas lá interessadas nos meus textos. Posso dizer concretamente uma pessoa que gostou muito dos meus textos, uma declamação que eu fiz em Braga, na Gulbenkian, 2003, 2002, lá no Congresso de Quadros Angolanos,
em que veio o Sr. Mário Pinto de Andrade abraçar-me emocionado, tinha gostado muito dos meus textos. Já tentei ligar-lhe telefonicamente, mas tem sido difícil concretizarmos um encontro, sei que já me atendeu algumas vezes o telefone e marcámos o encontro para Lisboa, mas depois tem sido difícil contactar. Os seus trabalhos já chegaram, inclusive, ao Vaticano? Sim, de certo modo é a minha coroa de glória. Devo isso ao Sr. Padre missionário comboniano, nosso conterrâneo de Friamundo, Arlindo Pinto. Nunca conseguirei agradecer-te. Pedi-lhe para ele, ainda em argolas e folhas soltas, por causa, depois de não ser ir em argolas, folhas soltas, por causa deste texto ao África. Podia às vezes ferir suscetibilidades. Quando eu falo, aqui não nasceram Budas, Cristos, não sei o quê. E então, dei-lhe 2 brochurazinhas. E disse, olha, eu gostava muito que o Padre Francisco lesse este livro. Ele passou os olhos, começou a ler, e não me disse nada. Depois recebo um e-mail, um dia, ele a dizer que ele mostrou aos missionários combonianos no Vaticano, que estavam lá vivendo no Vaticano, eles, por visto, sei lá, casas, uma sede, e que todos tinham gostado e tinham feito uma carta de recomendação entregue na Secretaria Pessoal do Papa Francisco, com a recomendação para ler este livro. Pronto, eu penso que o Papa Francisco tem muita consideração pelos homens do terreno, que são os missionários. O seu padre Arlindo foi uma das primeiras pessoas que o Papa Francisco agraciou, condecorou quando chegou lá, de maneira que se conjugou uma série de fatores e propiciou-se, depois, quando enviei o livro, a carta habitual de agradecimento do livro, mas o Papa Francisco possivelmente tinha lido ainda em argolas e folhas soltas, tudo por causa deste texto, que eu disse ao seu Padre Lindo, olha, eu trago isto em argolas, ainda me editei por causa deste texto, um texto que é um bocadinho virulento. E dizia, mostra-me o texto. E eu mostrei, olha, é este Voo África, a parte final é um bocadinho virulenta, e ele leu, deu uma gargalhada e disse, tenha juízo, se calhar vai ser do que ele mais vai gostar. E isso obrigou-me a ter uma outra dimensão do Papa Francisco. Já estamos a caminhar para o final, a conversa tem fluído e o tempo vai passando com relativa velocidade. Vamos falar um bocadinho deste seu último trabalho, Poemas do Quinto Império, e não, poderia arriscar em dizer que está a ser o seu trabalho de maior sucesso pelo mediatismo que está a ter, mesmo em Portugal. Sente que finalmente os seus trabalhos estão a ser reconhecidos no nosso país? Depois de muitos anos de luta e tentativas Penso que não. Mesmo tendo, além do Papa Francisco, outro trunfo, ou vários trunfos, que é o facto do professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso presidente, senado presidente, ter dito que era um livro épico, é um livro do nosso épico. Eu tomo a liberdade de fazer divulgar isso, mas talvez por ser uma edição de autor, tenho muita dificuldade pelo superávit, pela densidade que há de publicação de livros. Hoje em dia, as editoras são verdadeiras fábricas de livros. O espaço, é muito difícil entrar no espaço, sendo uma edição de autor, muito difícil de divulgar. Tenho imensa dificuldade em divulgar e câmaras a cederem-me espaços, ou instituições a cederem-me espaços, é muito difícil. Se bem que eu tenho consciência que tenho um livro inovador. Basta só o pormenor de ver meia dúzia de textos com alguma terminologia científica, mais concretamente a física quântica. Eu não sou formado em nada, mas desde miúdo fui sempre acompanhando um pouco a evolução científica através de uma revista francesa, Science et Vie, que eu leio desde miúdo, não todos os meses, mas quase todos os meses.
e permite-me ter uma noção muito básica de alguma problemática da ciência, sobretudo da física quântica. De maneira que os meus maiores admiradores, possivelmente, além do Dr. Marcelo, para dizer que isto era um livro épico, que será um grande admirador, mas eu diria que os mais fiéis são investigadores da física quântica, nomeadamente o Sr. Professor Doutor Heitor Reis, da Universidade de Évora, sumidade internacional a ser referenciado dentro de uma teoria nova da física, a teoria construtal, que me dá a honra de ser meu leitor e meu admirador. E o professor Lanceiro Mendes, na Universidade do Minho, especialidade em matéria condensada, penso também ligado à nanotecnologia, também um grande admirador dele. Pronto, este livro acho inovador um pouco por isso. Na apresentação fala um pouco dos avanços do genoma mais profundo, genoma antigo, onde se descobriu que no norte da Península Ibérica os povos irmãos, a uma escala de 10.000 anos antes de Cristo, eram os Tuareg. Eu faço na apresentação, faço o resumo de uma leitura que tinha feito nesse sentido. Portanto, também há aqui esta vertente científica logo na apresentação. E depois espraio-me através dos tempos, desde os 10.000 anos antes de Cristo até a última invasão árabe-berber, século VIII, aqui na Península Ibérica, a influência. Gosto muito de fazer poesia inspirada no deserto. Eu do deserto não conheço quase nada, mas sou apaixonado do deserto desde criança, pouco fui lendo. Só fiz uma viagem de Marrakech ao Azazat, apanha-se um cheirinho do Atlas, montanhas do Atlas, e um cheirinho do deserto, mas reconheço que são dos meus textos com mais força. Depois um pouco da nossa história, um poema medieval, uma cantiga de amor, que está aqui no livro, está com esta imagem, a quem devo o favor da Irmã Vera Maria das franciscanas que estão em Bande, Paço Ferreira Carvalhosa, a ter feito este trabalho, a quem pedi no original de ser todo feito com materiais do templo de Dom Dinis. Isto demorou muito tempo a ser feito, porque ela na altura também estava ela em obras no convento, e ela era a diretora das obras. Tem muita dificuldade de arranjar, só que um dia, muitas vezes foi a França fazer retiros, orientar retiros. Lá em França, uma loja junto ao Louvre, consegui alguns materiais. Demorou 2 anos e meio a fazer isto. É um trabalho que eu mostrei já a pessoas da responsabilidade que dizem que está um trabalho magnífico, uma verdadeira obra-prima. E depois navego um pouco pelos nossos descobrimentos, ou pela nossa, melhor dito, a nossa aventura marítima. Navego aí um pouco por aí, faço uma homenagenzinha a isso. Há um texto genérico disso que é o luso, que por vezes é mal interpretado. Eu, nesse luso, falo dos povos que a gente tangeu por esse mundo fora, e acaba, esqueço sempre de falar dos portugueses. Eu falo é dos povos que nós vivemos. E já agora vou aproveitar para dizer que em volta de 2000 editei uns posters com um texto, o que eu me lembro, aquele abraço, outros textos desse género, a comemorar, neste caso com aquele abraço em homenagem ao Brasil, a comemorar os 500 anos, não é de descoberta do Brasil, nem de encontro do Brasil, que deu muita polémica. Andaram meses as pessoas das comissões, quer do Brasil, quer daqui, a descobrir como é que se havia de dizer, porque as pessoas brasileiras com gosto nas raízes não gostavam da palavra descoberta, e eu acho muito bem. Depois arranjaram uma palavra que não era encontro, mas era uma palavra assim do género. E eu pus por baixo desses posters comemoração dos 500 anos de vivências luso-brasileiras. O importante são as vivências. Há milhões, o Brasil tem a volta dos milhões, vamos dizer que 80%, 90%, todos
rassicamente cruzados, permitiu as mais diferentes vivências entre brancos de várias origens, negros de várias origens da África, índios das mais diferentes tribos, etnias. Isto permitiu vivências muito especiais. E o importante são os, se calhar, já bilhões ou muito próximo disso, de vivências destes encontros de alma. Isso é que é importante. Tem a sua importância histórica, a viagem. A partir daí o que conta são as vivências. E eu fiquei muito triste por ver que duas comissões de comemorações não foram capazes de visualizar isto. Doeu muito a alma. Foi mais uma falta de respeito por todos. Pelos europeus que foram para aí, de outras zonas do mundo, pelos negros, vindos de vários pontos da África, pelas diferentes etnias do Brasil e, ao fim e ao cabo, da América toda. Achei isto um verdadeiro crime. Ibn Viterbo, agradeço a sua presença neste programa e iria convidá-lo para despedir esta conversa que tivemos com um pequeno poema à sua escolha, para então terminarmos em beleza. Vou ler dois. Vou ler a Cantiga de Amor, mas vai ficar para o fim, e vou ler um que tem a ver com esta conversa, que o título é O Ameríndio. Dedicado a todos os povos, neste caso da América. Ó Ameríndio, isto é dedicado ao Padre António Vieira, seus pais e aos povos ancestrais da América. Penso que o Padre António Vieira, se fosse vivo, hoje em dia preocupar-se-ia mais em aprender com os ameríndios do que propriamente ensinar. Teria muito para ensinar. Mas ele, alma grande como era, hoje em dia acharia que teria muito para aprender. Ó ameríndio, eles hão de querer ouvir o singelo de tua música. Eles hão de querer o ser de amigo em tua roda dançante. Eles hão de querer comungar o pátio dos teus espíritos. Eles hão de querer sentir a alma do trovão. Eles hão de querer papear o lamejo do rio. Eles hão de querer atender o silêncio sábio da maloca. Eles hão de querer achegar-se a céu, dormente no regaço das copas. Eles hão de querer alimentar-se do humus das folhas caídas. Eles hão de querer soerguer-se no voo do condor. Eles hão de querer crescer, descobrindo as variantes do algoritmo do cesse em teus chãos. Eles hão de querer dar mais vida à alma, pintando o seu olhar com as cores da arara. Eles vão de querer vestir-se do teu sem roupa, feito dádiva para manto da floresta. Eles vão de querer vivenciar teu longe, feito recato para a cópula dos deuses. Tu és o sopro nu ao colo da natureza. E se me permites, eu acabava aqui com o texto forçado da Cantiga de Amor, que eu falei, a tal ilustração da irmã Vera Maria das franciscanas de Carvalhosa, Passoeira. Forçado, que aqui tem a noção de investida rápida. Os reis da primeira dinastia iam, quer reis, quer príncipe, desde que fosse mais ou menos maioridade, a partir de talvez 16 anos, acompanhavam as investidas. Era uma investida talvez tipo comandos, iam lá, digamos, chatear umas sentinelas. E retrocediam. Forçar pode ter outros significados, cerco ao javali, vários significados. Mas é neste sentido que eu falo. E então tento captar o estado de alma de uma princesa cujo príncipe foi deforçado, foi à frente dos exércitos. Como é que ela fica na retaguarda?
e vamos tingir isto, pintar isto com a ambiência medieval. Quem já ouviu música medieval, agora que está a decorrer a célebre feira de Vila da Feira, não é? Eu tive o prazer de ouvir música muito bonita, tocada pelo Pedro Caldeira Cabral, permite passar a publicidade, acho que ele merece. Então, dentro dessa ambiência em que o instrumento predominante é o alaúde, muito suave, vamos ao fossado. Meu amo e senhor foi à guerra, meu amo e senhor foi de fossado, meu amo e senhor foi à peleja, meu amo e senhor, ó meu amado. Meu amo e senhor foi à guerra, a água na fonte não chora, as flores nos campos não sonham, a princesa em mim já não mora. Meu amo e senhor foi à guerra, prendi o mundo em minha lembrança, quedei-me no tempo parado, prende a tua pujança. Meu amo e senhor foi à guerra, deixou-me a certeza como ouro, lavou a ausência no amor, meu amo e senhor foi ao louro. Agradeço então a oportunidade e marcaremos encontro para breve. Se me permite, vou-me despedir dos espectadores que nos aturaram este bocadinho. Parabéns ao emissor, estou sempre ao dispor dos emissores, do amigo José Santos e do amigo José Henrique. Muito obrigado por esta oportunidade, prazer de estar consigo. Até à próxima.